Nesses tempos atuais, onde há um ranço histórico com a igreja, em que quando se lembra da Igreja Católica, especialmente na mídia secular, é para falar mal e apontar as suas falhas na Idade Média, ou da sua postura atual diante dos grandes temas da moral. Então nós precisamos dizer que há aí na realidade um grande ranço e muitos equívocos. E devemos estar muito preparados para nesse ambiente dar as razões de nossa fé. E eu faço essa breve colocação inicial, porque neste ambiente universitário nós somos desafiados a viver a vida no Espírito. Eu tenho a oportunidade de trabalhar numa universidade, e sou professor nessa universidade. E eu falava para vocês que às vezes em sala de aula nós somos questionados sobre essas questões aí atuais. E me alegra muito perceber e ver um pouco da nossa história e perguntar se a partir do que fomos, nós somos capazes hoje de darmos respostas aos desafios novos. Eu acho que esse é uma das perguntas que você faz na sua vida, lá no ambiente onde você está estudando. Vocês sabem que a origem do cristianismo é talvez, eu tenho no meu coração a convicção de que certamente é a história mais bonita que a humanidade pode contar. A origem da nossa fé, como tudo começou. Às vezes, gostaria que vocês pegassem uma palavra lá em Macabeus, que vocês já provavelmente leram ontem. Eu gostaria de retomá-la. Lá no Antigo Testamento, no capítulo 3 de Macabeus. A história dos irmãos Macabeus é uma história de luta de um pequeno reino destruído contra as grandes potências do norte do seu tempo. Estes homens não tinham a menor chance de manter a sua liberdade e lutar contra o poderio desses reinos. Entretanto, Deus levantou alguns para isso. Lá no versículo 19 do capítulo 3 diz assim, 1 Macabeus, capítulo 3, versículo 18 e 19. Esta é uma palavra inspirada que o Senhor tem dado à renovação do Brasil e que eu partilho com vocês. É fácil, respondeu Judas, Macabeus, a um punhado de gente fazer-se respeitado a muitos. Para o Deus dos céus, não há diferença entre a salvação e uma multidão e de um punhado de homens. Porque a vitória no combate não depende do número, mas da força que desce do céu. Eu sei que você tem na sua vida hoje grandes desafios a superar. Às vezes é concluir o curso, às vezes é se manter nesse curso, até por questões financeiras. É um processo de descoberta se é isso ou se não é para alguns. Graças a Deus muitos foram curados nessa manhã disso, estão amando novamente o curso, a faculdade que escolheram. Deus vai trabalhando isso nas nossas vidas também. Mas a nossa dúvida é o seguinte, hoje nós estamos aqui num grande número, pelo menos aqui é um grande número, mas esse número ainda é muito pequeno quando dissolvido na multidão que temos nas nossas universidades. Mas a palavra de Deus é uma palavra que nos inspira. E ela diz que Deus não faz diferença entre um pequeno e um grande número. E que um pequeno número pode fazer sim coisas grandiosas. Vamos ler mais um versículo adiante. Que coisas grandes o Senhor pode fazer através de você, de nós, quando somos vocacionados a viver a vida no Espírito? Levantemos nossa pátria de seu abatimento e lutemos por nosso povo e nossa religião. Lá no versículo 43. Olhem só. Esta é uma palavra forte que o Senhor tem dado à renovação carismática e ela foi nos dada no último Congresso Nacional. Eu penso que a IERC deverá trabalhar com vocês melhor o que diz respeito a incendiar o mundo. Eu não vou entrar nisso. Mas irmãos, essa palavra, ela passa
pela experiência que aqueles homens e mulheres fizeram no cenáculo, que é essa experiência do batismo no Espírito. Vocês sabem, para mim, o que mais toca naqueles homens e mulheres, o que mais toca nessa história do cristianismo, o que mais toca depois que a gente faz a experiência de ser batizado no Espírito, é que Deus coloca dentro de nós coragem. Muitas das palavras de profecia, muitas vezes quando as pessoas oram por você, você já notou que a palavra que Deus dá é assim: não tenha medo? Nunca recebeu esta palavra? Não tenha medo. Não tenha medo. Pois a palavra que o Senhor tem dado forte à renovação é coragem. Tenha coragem. Bom, se Ele diz para nós não tenha medo, Ele está dizendo o quê? Tenha coragem. Você sabe o que o medo faz conosco, né? Ele nos paralisa. Você quando está com medo, você para. Você fica paralisado, treme. O medo causa em nós paralisia. Paralisia espiritual. Acaba com nossos sonhos. E você muitas vezes se depara com isso. As pessoas diante do que Deus está falando no teu coração e que você ainda não está entendendo muito bem, mas está sendo movido por sonhos, né? O sonho, a visão, ela realmente às vezes ela não é muito clara. Ela precisa ser trabalhada. Mas as pessoas dizem: não é bem assim. Não pode. Deus não quer isso com você. Fique certo de que, claro, nós precisamos passar por todo um discernimento, uma comunidade, mas você não pode ter medo de sonhar. Deus está chamando uma geração de homens e mulheres, especialmente muito jovens, a serem corajosos. Eu quero voltar a Macabeus, mas rapidamente no exercício de agilidade bíblica, peguem por favor Atos dos Apóstolos, capítulo 3. E olhem só, a comunidade cristã nascente, aquela dos primeiros apóstolos, tiveram grandes dificuldades por quererem ser profetas. E eles tiveram inclusive que enfrentar as autoridades constituídas da sua época, porque não aceitavam que eles pregassem em nome de Jesus. Pedro e João foram presos por terem curado um coxo. E aí, eles tiveram que prestar um depoimento diante dos senhores da sua época. Você sabe o que impressionou aquelas autoridades? Olhem ali o versículo 13, melhor, do capítulo 4. Do capítulo 4, versículo 13. Um olhar ali rápido, vocês perceberão assim, ó. Vendo eles a coragem de Pedro e de João, e considerando que eram homens sem estudo e sem instrução, admiravam-se. Viram? O que causou uma impressão naqueles homens é que Pedro e João, eles não tinham conhecimento. Eram considerados, inclusive, incultos. Pessoas simples, pobres. Mas admirou aqueles homens a sua coragem. Coragem. Se você está pretendendo levar teu sonho adiante, saiba que você vai ter que ter coragem. Coragem não vem de nós, viu? Isso é obra do Espírito em nós. Não falo da coragem, força física, energia que nós canalizamos para a coragem, mas é força do Espírito que é dada àqueles que são renovados, batizados no seu Espírito. Aquele Papa, João 23, foi corajoso. Foi corajoso. Esses homens, esses apóstolos foram corajosos. Nós fomos chamados a ser corajosos no mundo de hoje. A dar um testemunho vivo e autêntico. A vida no Espírito nos leva a dar um testemunho vivo e autêntico lá no nosso ambiente universitário. Você deve preparar-se, irmão e irmã, para dar as razões da